Salve pessoal, tudo bem? Essa aqui é a leitura para o signo de Áries para agosto de 2026. Tem um processo de revisão acontecendo na vida das pessoas de Áries que vai muito em relação ao sentimento de quebra de confiança, tá? De alguma forma. Não necessariamente esse sentimento ou a situação que faz alusão a ele aconteceu nesse exato momento. Muito pelo contrário, parece já ter acontecido há algum tempo. A gente sai aqui como arcano central o 3 de espadas, né, que é o arcano que representa justamente isso. Então, onde que está essa quebra de confiança na sua vida? Está em alguma pessoa? Está em alguma situação? Está em alguma segurança que você achou que tinha, né, dentro de alguma questão da sua vida, alguma área da sua vida, e depois descobriu que não era bem assim? Aonde que essa segurança, né, ela foi quebrada? Aonde que essa confiança em alguma coisa externa, em alguma coisa que não era você, foi quebrada? Essa pergunta, ela vem à tona para processo de cura, tá? Porque é como se você tivesse se movimentado na vida depois dessa quebra e não tivesse... Na verdade, não é que você não olhou para isso, é que você se manteve ocupado, né? Como é típico, como é comum das pessoas de Áries. Você se manteve bastante ocupado, bastante ocupada, recuperando o tempo perdido, né? Recuperando os danos ou controlando os processos de danos e perdas. E aí agora que já tá voltando para uma certa dose de estabilidade, você com você mesmo, né? Você sem depender de ninguém nem de nenhuma situação, tá vindo à tona esse sentimento para que você possa olhar para ele, tá? Isso não vem no sentido de te tirar do prumo ou tirar o seu centramento ou fazer com que você tenha algum tipo de oscilação na vida, mas como um reconhecimento do que está dentro de você que precisa vir à tona para terminar de limpar, para terminar de expurgar, para terminar de ser curado. Essa questão desse sentimento em si, o tarô vem me mostrando que já é um peso, né, para você hoje, né? Pode ser que não seja, não tenha começado como um peso, você não tenha sentido esse peso, até por se manter focado ali em colocar a vida no lugar. Mas de hoje para frente, né, se você continuar se negando a olhar para isso, vai começar a ficar pesado, né? Porque tem uma cobrança interna do teu próprio campo emocional quanto à necessidade de reconhecer o que está dentro de você para permitir que aquilo realmente entre num processo de cura para você poder passar para a próxima fase, né? E a gente tem o arcano do Sol. A gente está aqui no ciclo de Leão, que começou aí no final do mês de julho. Então, aqui o Sol, ele está trazendo retorno para a própria essência, né? Como se você tivesse se dedicado demais a algo, alguém, alguma coisa, alguma situação, algum projeto, algum objetivo seu, e acabou percebendo que talvez só você que estava se dedicando, né? Ou talvez só você que estava se comprometendo. Tem pessoas que se dedicam e não se comprometem, né? Então talvez você estava se dedicando e se comprometendo com pessoas que não estavam se comprometendo com você. E aí, quando a gente se compromete com alguém que não se compromete de volta, é só a gente que tem a perder e a outra parte acaba só tendo a ganhar, né? E muitas vezes infelizmente, o que acontece. Então, esse não ter que lidar mais, né, com esse peso, não ter que lidar mais com essa situação, propicia que você retorne para a sua fonte, né? A fonte aqui de vitalidade mesmo, fonte de prazer, fonte de essência, fonte no sentido de colocar para fora aquilo que você é de verdade e poder perceber a prosperidade acontecendo para você a partir disso, tá? Então é um momento de mais dedicação para si ainda, né? Ainda que esse processo já tenha começado há algum tempo, continua um período de mais dedicação para si e menos entrega para os outros, tá? Menos dedicação, menos foco nos outros. Nós temos, tanto na base quanto na parte de aconselhamento, 2 arcanos que falam de abundância, né, de certa forma.
A Rainha de Ouros, ela é a prosperidade material, né? A tranquilidade, a estabilidade quanto à própria matéria. Então, me parece que algo que você viveu aí abalou um pouco a segurança. Pode ter abalado o financeiro, né, para alguns contextos, mas abalou mais foi a segurança de que você daria conta, né, de colocar a vida no seu eixo. E agora a Rainha de Ouros, ela já aparece para mostrar que você já fez o suficiente, você já fez o necessário para voltar a ter segurança, para voltar a ter estabilidade e para conseguir ter uma tranquilidade nos ciclos, tá? Que a vida, nos ciclos naturais da vida, no sentido de não ter oscilações mesmo quando as coisas estão mudando, né? Por que eu falo isso? A Rainha de Ouros, ela é um arcano que ela mostra que ela sabe lidar com os ciclos das estações, por exemplo. Tem muito mais prosperidade no período do verão, porque é um período bom para o plantio, é um período, historicamente falando, né? É um período em que a natureza dá mais frutos e menos prosperidade no período do inverno. Mas ela sabe desfrutar de todos os ciclos, né? Dentro de cada possibilidade, dentro daquilo que é possível para ela, ela sabe desfrutar, ela sabe manter a própria estabilidade em todos os ciclos, tanto porque ela não se deixa levar pela escassez do inverno, quanto pelo motivo de quando ela está vivendo no verão, ela sabe viver e aproveitar daquele verão, mas sem gastar tudo que ela tem, inclusive poupando, né, deixando ali reserva para poder desfrutar em outro momento. E isso aqui a gente não está falando necessariamente só de dinheiro, tá? A gente está falando de investimento a nível de tempo, a nível de energia, a nível de investimento emocional, a nível de colocar o foco em alguma coisa. Então agora, como o foco está todo voltado para si, né, para a própria vida, a tendência é que essa estabilidade, esse prazer, ele comece a ser vivido de uma forma mais não mais ostensiva, mas é como se isso começasse a ficar mais substancial durante esse período desse mês, tá? Já o 9 de Copas, ele é um arcano que ele tá vindo aqui te lembrando uma coisa que talvez você já sabia, e aí nesse período dos últimos meses você acabou largando ou deixando de lado ou não percebeu que isso tinha se comprometido, que é o prazer de viver a sua vida com você. É o prazer de não depender de ninguém. É o prazer de ter tudo em mãos. De certa forma, mais dia, menos dia, a gente vai sentir necessidade de compartilhar algo com as outras pessoas, sim, porque isso é natural do ser humano. O ser humano é um ser social, né? A gente precisa das outras pessoas e a gente sente essa necessidade de pertencer, de compartilhar, de trocar. Mas nesse momento, é usufruir da sua independência no sentido de estar bem com você mesmo e não depender de nada externo a você para reforçar ou para manter essa sensação de que está tudo bem, né? De que a vida está bem, de que você está preenchido por dentro, de que você tem tudo aquilo que você precisa. Esse que é o conselho final aí para esse mês. Nós temos aqui nas laterais, de um lado a gente tem um rei de paus, né? Mais uma figura de poder aí junto com a rainha de ouros. Do outro lado a gente tem o rei de ouros e o arcano dos amantes, tá? Então, o que a gente tem aqui? Por um lado, nós temos o rei de paus trazendo uma ideia de tomar posse, né, do seu foco, no sentido de investir em você, investir na sua vida e reconhecer o potencial que você tem. Porque é como se você tivesse tanto potencial, tanta força, tanta energia, que quando você fala nisso, ou quando você age de acordo, pode existir não é bem medo, Áries não combina com medo, mas existe um certo receio da forma como você vai ser percebido pelas outras pessoas, né? De às vezes você ser percebido por alguém que está se achando demais. E na verdade você só está reconhecendo o que é. Você tem sim muita força, você tem sim muita energia, você tem sim muito potencial. E reconhecer isso não é egocentrismo, não é vaidade. É reconhecer a verdade do jeito que ela é, né? E isso realmente precisa ser reconhecido. O rei de paus, ele é um rei que ele transmite muito uma energia de ser reconhecido em toda a sua potência por ele mesmo se reconhecer. Então, se a partir do momento que você se reconhece do jeito que você é e alguém tem algum problema com aquilo, o problema é da pessoa, não é seu. O problema não é você. Você está reconhecendo a verdade do jeito que ela é.
E sempre vale a pena o preço a se pagar para viver dentro da própria verdade. Então isso é algo a se analisar, porque pode ser que aí nas últimas experiências você tenha deixado isso de lado. E aí, em parte, essa consciência de poder pessoal e talvez até uma parte da tua autoconfiança ou autoestima pode ter sofrido com isso. Não a nível de se desintegrar, mas a nível de abalar um pouco. E aqui a gente tem Rei de Ouros, tá? Aqui é mais um aconselhamento, principalmente quando ele sai com o Arcano dos Amantes. O Arcano dos Amantes, ele fala de união. Ele também fala de escolhas, mas aqui ele tá falando de união, de entrega, de afeto, inclusive. Não necessariamente somente afeto dentro dos relacionamentos a dois, mas afeto dentro das pessoas com as quais você permite que tenha uma troca a mais com você, que sejam pessoas que fazem ou vão fazer parte da sua intimidade ou da sua rotina de alguma forma. E aliado a isso a gente tem o Rei de Ouros. Você tá num momento, o que isso aqui tá dizendo? Você tá num momento de rever o tipo de pessoa que você permite que interaja com você de maneira íntima, de maneira próxima. Pode ser que até então você estava permitindo que a intensidade te guiasse, né? E aí quando tem uma conexão já de pronto, uma conexão intensa com alguém, ou alguém que demonstra que te entendeu, que te compreendeu, que te acolheu de alguma forma, você acaba deixando essas pessoas virem pro teu íntimo, né? Pra tua intimidade, pro teu cotidiano. E aqui o tarot tá dizendo o seguinte: você precisa começar a se guiar pela confiabilidade e pela estabilidade que as pessoas transmitem para você. Não é toda conexão que vibra em intensidade que significa que a pessoa é de confiança ou que te considera do mesmo jeito que você considera ela. E não é porque a pessoa parou para te ouvir, para te dar um acolhimento, para receber a tua história, para entender você, que significa que ela é de confiança. Tem essas duas coisas aqui. Esse segundo perfil, inclusive, é pior do que o primeiro. Ele é mais comprometedor. Então, às vezes, por você estar acostumado a ser independente demais, quando chega alguém que para te ouvir de verdade, para entender o seu lado da história, é como se você achasse ou sentisse que você encontrou alguém que pode permanecer com você pela vida, né? Alguém que você pode colocar num lugar, numa posição de familiaridade, de pertencimento a mais, além. E não é por isso, por você ter recebido isso da pessoa, que você pode dar esse espaço. Você tem que se orientar, a sua bússola aqui tem que ser outra. Tem que ser a confiabilidade que essa pessoa transmite. E não a atenção que ela tá te dando ou a intensidade como a conexão acontece.